Olá pessoal, bom dia. Galera, vocês já receberam aí o material em PDF, né? A nossa resolução lá em PDF, com tudo explicadinho. E a partir de agora a gente vai fazer os comentários aqui através de vídeo, né? Galera, na última semana, na última sexta, nós tivemos uma questão extra para resolver baseado aí no diagrama de fases. E na sexta-feira da semana anterior nós tivemos o conteúdo de umidade relativa do ar e eu coloquei para vocês aí algumas questões sobre esse tema. Galera, para fortalecer esse tema, eu encontrei aqui um textinho bem mais, digamos assim, didático do que aquele que eu coloquei para vocês, que explica aqui o que é essa umidade relativa e qual a relação que ela tem, por exemplo, com a chuva, né? Então depois vocês façam aí a leitura desse texto, um texto aí bem enriquecedor para vocês, que é um tema bem interessante, bem constante aí no nosso dia a dia. Você coloca a tua TV num telejornal e a moça do tempo lá vai falar sobre isso, né? Umidade relativa do ar e o que é isso, né? Então estou trazendo para você aqui o que é. Então basicamente o ar ele é composto aí por gases e por vapor de água. Esse vapor de água que está espalhado aí na atmosfera em determinadas regiões, ele pode atingir aí um nível, né, uma concentração suficiente para se manter em vapor, ou ele pode ter uma concentração aí um pouco mais elevada e aí o ar não conseguir mais sustentar ele na forma de vapor, né? A pressão acaba aumentando e com esse aumento aí da pressão, esse vapor ele vai acabar se condensando, né? Voltando aí para a fase líquida. Essa volta para a fase líquida, basicamente para a gente aqui na nossa região, ela pode acontecer de duas formas, ou em forma de neblina ou em forma de chuva, né? A neblina, você tem aí condições de pressão e temperatura que propiciam que minúsculas gotículas sejam formadas, sejam condensadas, e aí essas gotículas, por serem muito pequenas, elas acabam não tendo o peso necessário, né, a densidade necessária para se precipitar em forma de chuva, e acabam tendo aí uma densidade que se aproxima com a densidade do ar embaixo, e ela fica suspensa na atmosfera, e aí você tem aquele nevoeiro, você tem aquele ar cinzento, digamos assim, né? Tudo isso vai ser falado aqui no texto para vocês, e basicamente o que eu quero que vocês entendam, né? Que a tal de umidade relativa do ar, que o texto aqui trouxe até numa letrinha diferente, no outro lá era um Hzinho, aqui é a letra U, ela é simplesmente a razão entre a massa de vapor de água que você tem naquele ambiente, dividido pela massa de vapor de água de saturação, que lá a gente definiu por pressão, mas essa relação aqui elas são equivalentes, né? Massa do vapor presente dividido pela massa de saturação, ou pressão de vapor presente dividida pela pressão máxima de saturação, são relações aí equivalentes através de manipulação algébrica de fórmulas, né? Então lá a gente tinha que a pressão parcial era PV, né, era a pressão do vapor, e lá no outro texto essa pressão máxima que ele coloca aqui era PS, né, pressão de saturação. Então perceba que são grandezas aí que só tiveram uma mudançazinha na simbologia, né? Então basicamente é o que? É você pegar qual é a pressão ou a massa de vapor presente naquele exato momento e dividir pela pressão máxima de saturação, que é isso, que é aquela pressão máxima ou massa máxima de saturação em que o vapor começaria a deixar de ser vapor, ou seja, ele começaria a se condensar, ou virando neblina, ou virando efetivamente chuva, né? Seria o limite máximo em que eu teria esse vapor ainda em forma de vapor. Isso é chamado de pressão de saturação. Então, quando você divide o presente pela de saturação, você tem a tal da umidade relativa do ar. Em relação a isso, é muito comentado aí, principalmente na mídia, né, sobre a sensação que a gente tem do ambiente, né? A tal da sensação térmica, ela depende também muito dessa umidade do ar.
Então nós podemos ter aqui, como o próprio texto cita, que para umidades aí baixas, o ser humano acaba suportando temperaturas até de 37 graus Celsius. Já se você tiver uma umidade um pouco mais elevada, a 25 graus Celsius você já está morrendo lá, abafado, porque essa relação entre temperatura e umidade relativa do ar, ela causa uma interferência bem interessante no nosso organismo. Se a umidade relativa do ar ela tá baixa, a tua transpiração ela acaba sendo facilitada. Você consegue transpirar e esse suor evaporar mais rapidamente. E se o suor evapora, lembrem, né, que o suor evaporando ele está roubando o calor do teu corpo, então está mantendo o teu corpo mais refrigerado. Já se você tiver uma umidade muito elevada, você começa a suar e o suor demora muito a evaporar, porque o ar já está quase chegando na saturação de vapor, então a água que vai se acumulando no teu suor aqui, ela sente dificuldade em ir embora. E se essa água permanece no teu corpo, além de tu ficar todo molhado, véio, todo lodento, que a gente chama, né? Você vai sentir um desconforto bem interessante, porque você vai ficar mais abafado por conta disso. Porque o suor não está evaporando, ou está evaporando muito lentamente, então o teu corpo está ficando, tá sofrendo aí com um aumentozinho aí da temperatura. Então o organismo está sentindo muita dificuldade para manter a temperatura do teu corpo estável. Então uma explicaçãozinha bem rápida por alto, né, porque o tempo nosso é curto. Volto já com as questões.